Olá, pessoal! Esse podcast é uma celebração. Nós vamos contar a história dos últimos 15 anos de quem faz acontecer nos bastidores, todos os dias, mas que hoje é o dia de brilhar aqui no palco e nos microfones. Eu me chamo Ju Monsori, sou da Agência Pitaco Criativo, responsável pelo marketing da 22 Marketing, e eu quero convidar tanto a Eleonora quanto a Adriana para a gente contar um pouco mais sobre essa história e todo o legado construído até aqui. Podem se apresentar, meninas. Olá, eu sou a Eleonora, eu sou sócia fundadora da 22 Marketing desde 2010, né, quando a gente fundou a empresa. Também sou esposa do Léo e mãe do Arthur e Sofia, meus gêmeos, que estão com 11 anos. E faço na 22, eu cuido do atendimento, do planejamento, de toda a parte de condução com os clientes. E produção também eu me meto um pouco. Eu sou a Adriana, sou a outra parte da 22, responsável na 22 pela parte financeira, pela parte administrativa, pela produção. Eu esqueci de falar, então eu gasto, ela paga. Mais ou menos isso é o que a gente faz. Esse é o nosso equilíbrio. Bom, para quem está sempre nos bastidores, eu sei que a gente tem muita coisa para contar, né, do que é realizado. Mas antes da gente entrar nessa história, eu quero que vocês contem um pouquinho tanto sobre vocês, como que vocês se conheceram, como foi esse encontro, como que tudo começou. Bom, falando um pouquinho aí da minha origem, eu nem sou do Rio, eu sou de Petrópolis, estudei psicologia lá, sempre quis fazer publicidade, consegui vir para o Rio com 22 anos, vim fazer a publicidade, mas eu sempre gostei de eventos, eu sempre quis ter a minha empresa. Então, meu primeiro estágio no Rio de Janeiro, eu já era intitulada como estagiária abusada. Então, é porque eu me metia na organização e na administração da empresa, então eu sabia que um dia eu teria minha empresa. E aí, depois de um longo tempo em publicidade, eu migrei para eventos, que era uma coisa que eu queria muito. E eu entrei numa agência do Rio e depois fui chamada numa agência de São Paulo para ser a gestora no Rio de Janeiro. E, então, eu tinha que formar a equipe. E aí, para formar essa equipe, foi quando eu conheci a Adri. A Adri virou minha gerente. E foi engraçado que estava entre a Adri e uma outra pessoa para ser contratada, mas é intuição, né? A gente sempre escuta. E aí eu decidi pela Adri, enfim. Aí daí começou a nossa história. E foi o quê? 2 anos. Foram 2 anos juntas e ela saiu dessa empresa e eu saí dessa empresa para abrir a 22. Então foi quando eu tinha um cliente que era dono de uma agência de publicidade, que eu falo que é o meu anjo da guarda, né? Que ele continua sendo meu conselheiro. Foi quando ele chamou e falou: por que você não abre a sua empresa? Por que você não abre? Vamos lá, o que você precisa para abrir a sua empresa? Eu falei, ele assim, por que você não abre a sua empresa? Eu falei, medo, né? Primeiro, medo, né? Virginiana. E eu sempre falo, eu sempre fiz muito mapa astral. Eu sempre fazia mapa astral quando eu tinha algum conflito profissional. Eu nunca fazia por questões pessoais. E sempre o mapa astral dizia que o dia que eu tivesse a minha empresa ia dar certo, que eu ia me dar bem, que eu ia gostar. E dito e feito, né? Então, ele me convenceu. Ele também, a primeira cliente que a gente teve foi uma pessoa que deu muita força, e fora o meu marido, Léo. Então, foram as 3 pessoas que me fizeram arriscar, né? Porque para uma virginiana, abrir a própria empresa, né? Sair do salário fixo, da segurança mensal, é uma coisa realmente que dá medo. Mas, então, em 2010, eu abri a 22. E nessa altura, a Adri já estava em outra agência, né? Ela tinha saído um pouco antes de mim. E aí, continua. Como que você chegou nessa história, Adri? Então, primeiro eu chego nessa história, como a Lei falou, né? Eu chego nessa história lá atrás, numa outra agência, quando ela me contrata e nós nos tornamos amigas. Sim. E aí, depois a gente, né? Eu saio, mas permanecemos amigas. Em um momento, viramos concorrentes. Porque eu estava numa agência e ela estava na 22, né? Mas permanecemos, a amizade continuou. Eu permaneci nessa agência quase 5 anos. E aí eu estava de férias, em janeiro, ia voltar das férias. A Eleonora já estava sem o anjo da guarda dela, do lado dela, na 22. Já tinha se mudado
A 22 começou na Barra, Sim, migrou para Copacabana, exato. e aí ela já estava sozinha em Copacabana, e eu fui lá, num dos últimos dias meus de férias, conversar com ela como amiga e como conselheira, do tipo, então, eu estou achando que eu não vou voltar para outra agência. O que você acha? E aí a Eleonora falou, mas Dri, então, você vai trocar 6 por meia dúzia. Ou então você vai para São Paulo, né? Para fazer uma nova coisa, para de repente é um outro mercado, mas aqui no mercado do Rio. Eu falei, você São vai Paulo permanecer. vai dar o valor que você merece. São Paulo como enquanto um profissional. todo, né? São Paulo. Para o nosso mercado de comunicação, de sim, marketing. acho que ele aparece ali, ele desponta, né? Eu falei, não, imagina, não vou para São Paulo, tenho a minha vida aqui no Rio, sou casada, nem fora de cogitação. Ele falou, não, então, eu preciso te contar uma coisa. Aí eu falei, agora eu vou te interromper. Aí eu falei, então, ou você vai para São Paulo. Aí eu perguntei assim, você já pensou em ter a sua empresa? Aí o que você falou? Deus que me livre. Porque enquanto ela é essa pessoa que sonhou em ter uma empresa desde nova, eu sempre amei o que eu faço. Eu sempre amei eventos, sempre amei estar em eventos e essa função. Mas eu sempre trabalhei muito bem para as outras pessoas, para os outros gestores. Então, eu sempre fui a virginiana mesmo, que gostava de deitar, e essa parte do salário no final do mês, e essa segurança, eu gostava de ter. Continua. Aí eu falei, então deixa eu te contar como é que eu tô hoje. Aí eu já tinha separado a sociedade, né? E aí eu falei, então, tô grávida. Então, de gêmeos. Rolou um golpe da barriga aí, né? Então, foi o melhor golpe da barriga que alguém podia levar. Porque aí, na hora, quando ela falou que estava grávida, que felicidade, como amiga dela, né, de gêmeos, melhor ainda. Aí eu falei, eu preciso de alguém, eu preciso de que alguém que carregue o piano comigo. Não, como que eu vou ter os meus filhos tranquila, se eu não tenho ninguém? Eu falei, Lê, não. Aí eu sempre tenho uma filosofia que as pessoas que me conhecem sabem, que é o dormir e acordar. Sim. E aí eu falei, bom, então tá, vou pensar, Lê, mas eu acho que não. Vou dormir e acordar. E eu dormi e acordei uns bons dias. Até que eu falei, aí conversei com as pessoas e fiquei amadurecendo. Eu falei, gente, então, talvez seja a oportunidade realmente com a Eleonora. E hoje os meus sobrinhos fizeram 11 anos e já se vão 11 anos e meio de 22. E o melhor golpe da barriga que eu podia ter. Não é? E assim, acho que nessa história, né, não eram só gêmeos, porque a 22 também era um bebê começando. Era, exatamente. Né? Foi 2014. Né? Gerar uma empresa também tem, né, dos desafios, assim como a maternidade tem. Então, estava tudo junto ali. Quase trigêmeos, né? Com essa diferença aí. Eu acho que eu estava tendo meu primeiro filho e os primeiros gêmeos. A Eleonora já tinha o primeiro filho, né? Porque eu acho que é isso. Eu acho que realmente uma empresa é um filho, que a gente cria, que a gente se emociona, que a gente se dá, que a gente... E aí eu fui aprender, né, apesar de sempre ter tido durante alguns anos o cargo de gestão, mas assim, para alguém, para uma empresa, aí eu fui aprender o que é realmente, né, ser gestora de uma empresa, ter uma empresa, né? As dores e as alegrias. É desse jeito, né? A gente tanto vê a realização do que a gente entrega para o cliente, do que a gente transforma, das pessoas que trabalham com a gente, né? Que a gente também vê o quanto essa oportunidade de estar construindo esse lugar para que elas também possam realizar e se realizar, né? E falando um pouco disso tudo, do gerar, pensando também em filho, a gente pensa em nome. E da onde veio o nome da 22? Por que 22 Marketing? Então, sócia fundadora que pode dizer. Essa resposta é toda dela. O 22, obviamente, é um número que me acompanha em tudo, né? Para mim, foi o mais marcante, foi isso. Eu consegui me libertar e vir para o Rio de Janeiro com 22 anos. Mas lá, em Petrópolis, eu fiz a faculdade de psicologia. Então, até o meu CPF começa com 022. O número profissional, né, do CRP de psicologia era 222. É dia 22, né? Hoje é dia 22. Gente, é verdade, hoje é dia 22.
Início de E primavera. eu lembro que quando eu vim, aí enfim, eu vim fazer um curso aqui no Rio, porque aí de vez em quando vir ao Rio, meus pais deixavam. Aí eu vim fazer um curso que era Psicologia Aplicada à Propaganda. Era um curso gratuito, de férias e tal. E aí eu encontrei uma das pessoas que estavam fazendo o curso. Eu estava conversando com ela, falando do meu sonho, da publicidade e tal. Aí ela falou, vai ter um vestibular aqui na faculdade aqui do lado, era a faixa, né? O curso que a gente estava fazendo lá na Praia de Botafogo. Vai lá. Aí eu fui, o vestibular era naquele final de semana, aí liguei para casa e falei, vou fazer o vestibular. Aí fiz o vestibular, a minha sala era a sala 22. E aí eu até lembro que eu tinha pedido para uma amiga minha jogar runas para mim. E ela jogou a runa 22, né? Caiu o número 22 de runas. E é a runa da transformação, né? Transformação, novos começos e coragem, enfim, intuição. Fala muito também sobre intuição. É um número mestre. Então, assim... E na época, né, que eu fiquei conversando com o meu primeiro sócio, eu estava na dúvida, né, do nome. A gente tinha umas 3 opções. Mas aí a gente optou pelo 22 e eu adoro. Eu acho que tem tudo a ver, porque é 2 patinhos na lagoa, né? Para trabalhar com isso não dá para ser normal. Não dá. Então eu acho que cai bem para nós duas. E produzir eventos como um todo, né? Gerar experiências, a gente tem que pensar muito fora da caixa. Realmente não dá para ser um padrão comum e normal, né? Então, tem tudo a ver, né, com toda a proposta e com tudo que vocês entregam. Sim. E falando um pouquinho da entrega, eu queria que vocês me contassem, de fato, o que é a 22? Como que acontece ser essa agência boutique, né? Essa agência que entrega muito além do que a execução de um único evento. Como isso acontece na prática? Tem muito a ver com o meu histórico também. Então, assim, em agência de publicidade, enfim, rodei em alguns setores, mas o que eu sempre quis foi o setor de atendimento, né? Que é uma palavra que não ajuda muito, né? Porque as pessoas acham que é atendimento, é qualquer coisa. Não, então é planejamento, atendimento, tudo que envolve você cuidar do cliente, né? Você entender exatamente o que ele quer, você saber traduzir o que ele quer para a equipe, então seja a equipe de criação, seja a equipe de produção, seja a equipe de mídia na época, né? Porque era publicidade. Então, assim, essa coisa de você cuidar de uma marca, cuidar de um cliente, é muito virginiano também, né? O cuidar. Então, é uma coisa que eu sempre fui fascinada e sempre gostei. Eu sempre falo, assim, eu gosto de ser babá de cliente, adoro. Então, assim, cuidar, ajudar ele a entender o que ele quer ou o que ele não quer, porque escrever briefing hoje é uma coisa bem difícil, né? Não é sempre que a gente consegue receber um briefing completo, um briefing que realmente passa o que o cliente quer, mas às vezes é porque ele precisa de ajuda. Então, assim, porque às vezes nem ele sabe, né, o que ele quer. Exatamente. Né? Ele sabe aonde que ele quer chegar, mas não sabe nem como, nem... Então, e aí a gente faz muito muito esse papel. Acho que o grande diferencial da 22 é o atendimento, o cuidado com o cliente, a atenção e trazer as experiências melhores possíveis, porque como a gente é B2B, né? Então, obviamente, resultado é o que a gente sempre tem que gerar, seja em qualquer evento, experiência, ativação. Então, assim, sempre pensando no resultado, seja para o nosso cliente direto, seja para o cliente do nosso cliente. Então, essa coisa do cuidado mesmo, da atenção nos mínimos detalhes, é o que eu adoro, né? Eu acho que é isso. Essa entrega, né, pensando em resultado, quando a gente fala de eventos corporativos e dentro de tantas essas facetas de entrega, né? Pode ser um evento de relacionamento, pode ser uma ativação de marca, enfim, pode ser uma feira, pode ser uma convenção, pode ser uma festa de final de ano, Adoro. Pode ser uma ação de endomarketing, pode ser, né, em tantos formatos. Pensar nesse resultado acho que faz muita diferença, pensar em conjunto, pensando em negócio. Isso vocês fazem muito bem, porque o resultado, ele varia de cliente para cliente, né? Então, às vezes, o resultado de um cliente é o engajamento do time comercial, que vai trazer o resultado em vendas. Então, toda aquela experiência, por exemplo, numa convenção comercial, ela vai ser diferente, talvez, de um evento de relacionamento. Completamente. Né? Completamente. E pensar nesse detalhe... E de festa de final de ano e assim por diante. É cada um, né? E pensar com estratégia, né? Com estratégia pelo cliente.
não é simplesmente entregar um evento bonitinho, ou divertido, ou com uma boa música, ou com uma boa comida. Sempre tem uma estratégia por trás nessa entrega. E a gente está nessa onda do instagramável, né? Também não adianta o evento ser só lindo para Instagram e para postar, se de fato não traz esse resultado, né? Não, e se não traz aquela experiência, né? Você sair do evento realizado, com uma boa sensação, com aquela marca na cabeça, né? Com o residual mesmo que você quer que gere, aquele objetivo de encantar a pessoa que vai ao evento. Eu acho que é isso. É também o cliente, né? O cliente no final, né? Ter o feedback do cliente e a gente chegar no final e ver que aquilo foi atingido, né? E o melhor, ser atingido com excelência, ser atingido de uma forma que fique ali, que fique na cabeça, que fique no coração, que fique no emocional, mas que tenha sido atingido o que o cliente esperou, almejou, né? E sonhou com a gente, porque, na verdade, é isso. Eu acho que o que a 22 o que a Lei falou, que é o que a 22 faz de melhor, é isso, é que a gente segura na mão do cliente, se torna, inclusive, amigas de alguns clientes. Né? Isso é uma coisa que eu acho que que dá uma grande satisfação, é pensar que, sim, estamos abertas aos novos, queremos cada vez novos clientes, mas, assim, entender que, ter a certeza que a 22 tem clientes muito antigos, né, que estão com a gente desde há 15 anos atrás. Até. Né? Então, isso dá uma satisfação, porque só estão conosco porque a gente foi entregando e fomos construindo essa relação. Tem coisas que não tem preço, né? Eu lembro uma vez um evento que a gente fez grande, tem um evento internacional, e o jantar de gala era no Morro da Urca. Então, e era a temática toda Rio de Janeiro. Então, ele estava de fato lindo. Então, quando a cliente, que é de São Paulo, ela entrou no anfiteatro, assim, ela chorou de emoção. Então, isso não tem preço, né? Ou quando o cliente, assim, o que a gente mais escuta é assim, não, se está com as meninas, eu fico tranquila. Posso dormir tranquila que eu sei que o evento vai estar bem entregue. Então, isso não tem preço. Esse tipo de frase que a gente escuta, graças a Deus, com frequência. Com frequência. Não tem preço. A gente tem uma cliente que a gente faz muitos eventos e que, normalmente, quando a gente apresenta, são convenções e tal, e que, hoje em dia, ela, às vezes, até fica do meu lado e fala, então, eu tinha certeza que você também ia chorar junto comigo na hora do vídeo. E é isso, porque a gente se emociona junto, a gente, né, E aí, eu acho que o que é bacana é que nós duas somos apaixonadas pelo que fazemos. A 22 é uma paixão, né? Eu venho de eventos, eu venho de produção. Então, o bichinho estava já, né, comigo, e com a Eleonora também. Temos esse diferencial, porque ela é muito mais atendimento, eu muito mais produção, e a gente se misturou, e hoje em dia eu atendo e ela também produz muito bem. Então, fazemos tudo juntas. Mas eu acho que o principal é isso, é que a gente chegar e entender que a gente fez um bom evento e um evento que a gente entregou com qualidade para o cliente, o que ele esperava, e ele permanece com a gente. E muitas vezes até além, né, do que eles esperavam, assim, eu acho que esse traduzir do briefing que vocês fazem muito bem para o encantar, não só o cliente do cliente, mas o próprio cliente, né? É aquilo, eu peço uma coisa e aí quando eu vejo, foi muito além do que eu pedi. Eu acho que isso realmente é um grande diferencial, né? Pensando não só na entrega, na experiência, mas nesse compromisso que vocês têm, né? De fazer valer a confiança depositada. E aí, pensando em produção de eventos, é uma curiosidade minha até, porque eu sei que tem eventos que a gente não está produzindo há 1 mês, 2 meses, mas são meses, são muitas reuniões para acontecer. Queria que vocês contassem um pouquinho desses bastidores realmente invisíveis, porque é lindo quando a gente vê tudo acontecendo lá, mas eu sei que tem muitos detalhes que acontecem. Então, é um projeto, é uma conexão de um fornecedor, é pensar, a gente pode ativar essa marca com essa. Como que acontece normalmente essa troca, até nesses bastidores, primeiro com a equipe e depois conectando pessoas, né? Como isso acontece?
Antes eu tenho uma história engraçada, que é essa coisa do evento longo, né? Porque a gente também é especialista em operação gincana, valendo 3, 2, 1, porque é o cliente que liga, quer alguma coisa daqui a 48 horas e a gente se vira e faz. Mas tem uma que foi exatamente quando a Adri entrou. Entrou um briefing para a gente, era um evento internacional também, e ele entrou em 2012, mas ele só ia acontecer em 2014. Então, deu tempo de eu engravidar, deu tempo de eu ter os filhos. E eu lembro que foi num hotel, o cliente me deu um quarto de hotel, aí a Adri entrou, né? Na hora de produzir o evento, a Adri já estava na 22. Foi o tempo de entrar uma nova sócia. Sim, quando eu cheguei, o evento já existia, Já existia na 22. Então, exatamente. Mas, assim, a gente... Imagina, você teve as crianças em agosto. Então, o evento foi no final do ano. O evento foi no final do ano. Então, assim, imagina, eu entrei em fevereiro, você já estava com o evento desde o ano anterior. Esse foi, acho que, realmente um evento, um dos mais longos. E aí eu fiquei com um quarto no hotel, aí foi a babá, minha sogra. Então, eu descia, amamentava, subia. Descia, amamentava, subia. Porque é aquilo. O evento já estava com a gente há tanto tempo. Claro que a gente tinha uma equipe enorme e tal. Mas foi engraçado, que foi exatamente esse período de planejamento do evento, tudo aconteceu, né? Até entrar, inclusive, a entrada da sócia. Mas sobre o criar, né? O desenvolver marcas, assim, é uma coisa que a gente gosta também, porque isso é uma coisa que eu tenho. Eu gosto de trabalhar com clientes e com marcas que eu admire, né? Então, dá aquela satisfação também, né? Aquele orgulho. E óbvio que a gente também corre atrás de marcas para atender, que a gente realmente é fã, né? Então, recentemente aconteceu uma ativação que a gente fez para uma festa que a gente realiza todos os anos. Esse é um cliente que a gente tem realmente desde 2010, que é uma festa que a gente faz no Circo Voador, quer dizer, ela já foi de vários lugares, mas a gente acabou que nos últimos anos ficou como o Circo Voador, o lugar oficial da festa. E dentro dessa festa tem várias ativações. Então, a gente participou da concorrência para fazer a ativação do bar de gin. E aí a gente ganhou a concorrência e fez um cross-branding, uma collab que seja. E foi muito bacana porque o tema da festa era ESG, né? E aí, nessa construção de como fazer o bar, como trazer essa temática, eu sou super fã da marca Dengo, né? O cliente em si é a Eletromídia. Então, eu sou super fã da marca Dengo e é uma empresa B, né? E aí a gente conseguiu fazer esse bar, que foi um sucesso, né? Muitas pessoas não sabiam, né, que a marca tinha um gin. O bar em si ficou lindo e foi a construção mesmo de uma junção, de uma collab que deu muito certo. Então, a gente conseguiu. A gente também faz muito isso, quer dizer, a gente tem alguns eventos de alguns clientes que são eventos patrocinados. Então, esse pensar, esse planejar, criar a estratégia de trazer novos patrocinadores. Como esses patrocinadores podem entrar no evento, de que forma, patrocinando o quê, como. Então, essa construção a gente também faz para criar oportunidades, até para viabilizar o evento. Então, que já aconteceu de um evento quase não ser viabilizado, mas a gente trouxe novas soluções para trazer mais dinheiro, né? Que às vezes é uma instituição, é uma associação que não necessariamente tem fins lucrativos, e o evento só acontece através do patrocínio. Então, a gente também faz essa construção para viabilizar o evento, o que dá muita satisfação, né? Porque aí realmente ele acontece. E assim, é o que a Lê estava falando, né? Que a gente tenta construir, que a gente tenta buscar, né? Essas marcas e esses clientes que a gente admira, né? Que tem a ver com o nosso DNA também, marcas que a gente acredita. Então, assim, a gente já teve oportunidade de trabalhar com marcas que deixam um legado, né? Um legado para a comunidade. Então, assim, que a gente vai trabalhar com essa comunidade, a gente vai dar autoestima, a gente vai, de repente, profissionalizar de alguma forma, e a gente consegue, através de clientes que trabalham nas comunidades. A gente teve a oportunidade de fazer isso no Complexo do Alemão, e a gente tem um cliente que a gente faz, né, que é a própria Braskem, com um projeto lindo, que é o Plastroc, né, que ela ensina para a comunidade, né, sobre o produto,
e ela deixa o legado desse ensinamento e ainda faz, né, uma troca, uma ajuda comunitária através de kits de alimentação, de kit escolar. Então, para a gente, nos deixa muito feliz de participar, né, e de vivenciar com eles esse tipo de ações que a gente consegue. Então, assim, eu acho que a produção, né, os eventos nos permite tanto ir do glamour, né, também, então, né, estar em algum show, que aí você fala, nossa, que máximo, então, trouxemos fulano de tal para fazer uma festa de final de ano, então, a gente consegue lidar com esse glamour, como a gente consegue também lidar com a comunidade, né, como ir para um complexo, como ir no lixão, são várias coisas que a gente consegue conhecer e deixar um legado. E a gente traz para 22, né, através da gente doar lonas nos nossos eventos hoje para uma ONG. Isso a gente já faz há muitos anos. Inclusive, eu estou até com ela aí, uma das tá sacolas, é verdade. entendeu? Que vem de eventos. A gente tenta trazer diversidade nos nossos eventos, seja nas contratações. Então, assim, eu acho que a produção dos eventos nos permitem isso, né? Nem sempre as profissões das pessoas permitem, e a nossa permite. Então, eu acho que é bom e maravilhoso que a 22 tem isso no DNA, né, de valorizar essas ações. E quando a gente fala, né, que o boutique, né, porque a palavra boutique já Dá um glamour. já pode remeter a esse glamour e tal, mas é aquilo, é boutique no cuidar, é o boutique no se envolver com aquele projeto. A gente está sempre à frente. Então, assim, o cliente vai falar com a Eleonora, vai falar com a Adriana, então eles têm acesso a gente o tempo inteiro, entendeu? Não é aquela coisa das donas se distanciarem. Que não, eu a acho gente, que isso é um diferencial nosso também, né? acho. Que a gente segura essa mão do cliente, que a gente conhece o Até cliente. Rivotril, a Adriana já deu na boquinha Na de boca cliente de nervosa. cliente. Na boca de cliente. Abre a boca. Toma o Rivotril. Entendeu? Atendemos de alguma forma para tudo. E eu acho que aí a gente leva isso, né, que você perguntou sobre a produção, o que é, né, essa parte, né, do backstage. Eu acho que a gente também leva isso para os nossos colaboradores, né, internos que estão com a gente, e que é outra coisa que também dá uma satisfação, tanto os que já passaram e que não estão, porque estão em sonhos maiores, e é uma satisfação ver esse crescimento profissional dos que passaram pela gente, e também ter profissionais com a gente que estão há anos, e a gente leva isso para os nossos fornecedores, né, que viraram parceiros, que viraram amigos, porque, assim, é muito importante porque o evento, na hora que ele acontece, é um evento e ele só pode dar certo uma vez. Né? A gente não tem o dia seguinte. Ele acontece ali. Para aqui, que nem aqui. Para aqui, vamos regravar? Não tem. Ou ele acontece ou ele não acontece. Mesmo que ele tenha um segundo dia, já vai ser um segundo evento. E a gente já perdeu ali, né? Então, a gente precisa estar com fornecedores, com colaboradores, com parceiros, muito parceiros, porque vão estar ali com a gente para tudo. E eu acho que isso também é um outro orgulho que eu acho que a gente tem na 22, que os nossos fornecedores são parceiros, são de muitos anos, que até nos causa, às vezes, uma comodidade que é difícil abrir para o novo, que a gente sabe que tem que abrir para o novo. Mas a gente traz parceiros muito antigos, que viraram amigos também. Assim como clientes viraram amigos, fornecedores também viraram amigos. Então, é bom chegar aos 15 anos e pensar que a gente está construindo essa empresa. E é incrível ver, né, que é uma construção de muitas mãos, né? E de bagagens que vocês trazem de outras vivências que tem se transformado em algo novo, algo autêntico aqui dentro da 22, né? E aí, falando um pouquinho de bagagem, Lê, queria que você contasse um pouquinho pra gente, um pouco dessa sua trajetória no setor imobiliário, que é um ponto muito forte até na 22, em termos de eventos. A gente falou de eventos de luxo, então a gente tem, né, clientes e entregas incríveis. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre essas realizações, como que tudo começou, né? Porque
É uma entrega bem específica e que vocês fazem muito bem. Pois é, né? Como não falar de mercado imobiliário? Não, é porque está no sangue, né? Então, assim, a minha família. Eu tenho um tio-avô que era incorporador, que ele foi ele foi quem construiu o Chopin, por exemplo, né? Que é o icônico prédio ao lado do Copacabana Palace. Então, eu lembro que quando eu entrei no mercado imobiliário, que foi, na verdade, eu entrei como marketing de uma incorporadora. E eu lembro que eu até liguei para o meu tio em Portugal, né, que aí é o filho desse tio-avô que construiu esse prédio, e ele também é incorporador, era um grande incorporador em Portugal. E falei, nossa, olha, eu vim parar no mercado imobiliário, né? Parece um destino irônico. E eu lembro que eu não sabia o que era placa de obra. Então, foi uma construção total, porque naquela época, imagina, foi em 2000, há 25 anos atrás, que eu entrei na incorporadora. Então, eram poucas as que tinham departamento de marketing. Eu achava, o que marketing de uma incorporadora faz? Né? E aí foi, assim, uma escola. E, em seguida, eu fui para a agência de publicidade, e aí eu fui exclusiva de alguns clientes, né? Na verdade, o cliente que eu fui exclusiva de fato foi a RJZ Cirela, que é nosso cliente até hoje, quer dizer, então, há 25 anos atrás, eu comecei a atender esse cliente. E, quer dizer, 25 anos não, volta tudo. Somos de humanas. Somos de humanas, né? Tem que fazer conta. Não, é porque eu comecei em incorporadora, aí eu fui para uma incorporadora, ser marketing em 2000. E aí, eu lembro que eu saí para fazer o MBA em marketing no COPEAD. E dali eu fui para a agência de publicidade. Então, na agência de publicidade, imagina, foi quando lançou a Península. Então, a Península não tinha nem prédio ainda. Imagina hoje como é que ela está populosa. E aí eu lembro que eu atendi alguns clientes, mas depois eu fiquei exclusiva da RJZ Cirela. Então, foi lá que começou a minha história com esse cliente também, que a gente atende até hoje. Então, aí tem lá seus 20 anos, um pouco mais. E em publicidade, quer dizer, o mercado imobiliário ele tem um ritmo varejo e uma coisa louca, né? E também desde o luxo até o mais popular. E quando eu fui para evento, foi a mesma coisa, mercado imobiliário, né? Na primeira empresa que eu trabalhei, a gente praticamente dominou o mercado, que também foi o auge aí já era 2008, foi quando teve um boom imobiliário, inclusive esse prédio aqui. Era um estande que a gente fez muito evento. E daí não parou mais, porque aí veio esse convite da empresa de São Paulo, e aí veio a 22, então assim, a gente atende grandes players, né, do mercado imobiliário. É um mercado que é encantador, assim, é muito legal porque é aquilo, você quando compra um apartamento que seja, né, uma relação que você tem, na verdade a 22 começou atendendo o relacionamento com o cliente de uma incorporadora que hoje não existe mais, mas na época tinha mais de 30 empreendimentos imobiliários e aí a gente cuidava da régua de relacionamento. Então, desde o momento que você comprou o apartamento até o momento que você recebe as chaves, então tem todo uma agenda de eventos, de comunicações, de visitar a obra, enfim, de tudo, que você até receber as chaves. Então, toda essa comunicação e todos os eventos relacionados a essa régua de relacionamento a gente fazia. E fora antes, né? Quer dizer, antes mesmo de lançar, você tem que encantar os corretores, né, das imobiliárias. Então, tem que fazer os eventos que a gente fazia as convenções, né? Faz até hoje, imagina, fazia. Faz as convenções, então a gente tem muita parceria também com as agências de publicidade, porque a campanha já vem pronta. Então, a gente transforma aquela linguagem, aquele KV, aquela campanha em evento para encantar os corretores. Então, tem campanha também de estoque, tem campanha de incentivo para corretor, tem campanha, o que a gente chama de esquenta, né? Para lançar o produto, de fato, para o público final, para quem vai comprar, seja um apartamento, seja uma casa, seja um lote, né? Então, a gente faz todos os eventos que envolvem isso. E parece, né? Parece que é simples, mas não é, porque
quando você faz uma convenção que superou as expectativas, a próxima convenção você tem que se superar. Aí a próxima ativação com o corretor, você tem que inventar uma coisa nova. Então, o tempo inteiro você não para. É um mercado assim, pujante mesmo, é uma coisa louca. E é muito, muito bom. A gente gosta muito, né? E eu acho que é o mercado. Acho que, assim, não só o cliente nos exige isso, como o próprio mercado, né? Sim. Porque, assim, enquanto nós estamos fazendo, tem um concorrente que está fazendo uma convenção, que está trazendo isso, e aí o cliente, o nosso cliente fica ali querendo, então, quer superar também ao concorrente, então a gente tem que se superar com o nosso cliente, com o que a gente entregou, como também com o que o concorrente está entregando. Então, assim, o mercado imobiliário, as pessoas acham que é muito, né, igual feijão com arroz, e não igual. é. Porque é o mesmo evento, mas que a gente tem que mudar ele o tempo todo. E também acabou acontecendo desse meu tio de Portugal, que ele tinha, né, já foi vendido um empreendimento grande perto de Lisboa, em Sintra. E aí foi quando teve o boom das pessoas indo para Portugal, na época do Golden Visa. Então aí eles vieram vender, a gente vendeu muito aqui, né, porque os brasileiros estavam migrando, como até hoje, mas o movimento hoje já está mais fraco. Então, aí chamei o meu primeiro sócio, que é um especialista em mercado imobiliário, e aí a gente fez todo o planejamento de lançamento deste produto de Portugal no Brasil. Então, excepcionalmente para esse cliente, a gente cuidou de todo o marketing no Brasil, além dos eventos. Então, a gente fazia roadshow pelo Brasil inteiro, fazia ativação pelo Brasil inteiro e eventos mesmo, seja de apresentação do produto, como a gente tinha parceria com banco, parceria com escritório de advocacia, porque fazer uma remessa de dinheiro para o exterior tem toda uma burocracia. Então, e a gente proporcionou esses eventos todos para poder fazer a venda desse produto que era de Portugal, mas no Brasil. Muito brasileiro comprou, foi bem bacana. E eu acho incrível, né, como as nossas histórias, elas estão interligadas. Eu comecei a minha carreira no mercado de construção civil. Então, quem construía para depois vocês venderem eram os clientes que eu atendi enquanto marketing, né? De uma empresa no ramo de construção civil. E eu lembro que, assim, uma coisa que acontecia, até falando como quem já foi cliente também dentro de uma empresa, é que pensar em terceirizar e contar com uma agência que é especializada em live marketing, em eventos, faz muita diferença. Mesmo que você tenha um time interno de marketing, né, para conduzir essas ações, nós éramos em 5, mas em todas as campanhas e evento em termos de feira grande, São Paulo e em um calendário gigantesco, alguma ponta ficava solta. Então, contar com uma agência que é especializada faz muita diferença, assim. Queria que vocês também falassem um pouquinho sobre isso, porque eu acho que, principalmente depois da pandemia, a gente sentiu, né, essa valorização ainda maior pela carência que ficamos de nos conectar, de estarmos com pessoas, né? Então, acho que essa importância do evento dentro de uma estratégia de negócio faz muita diferença. Olhar para o evento, não só para o cliente externo, mas para o cliente interno também. Então, eu que venho de publicidade e acompanhei toda essa... Porque eu sou da época que era 30 segundos no Jornal Nacional, era uma página no Jornal Globo ou no Estadão, né? Fora a rádio, as mídias tradicionais. Aí veio o Out of Home. E dentro de uma verba, né, de uma campanha, evento nem se falava. Não estava dentro dessa estratégia, desse planejamento. Hoje, evento só está, né? Evento é ativação. Então, assim, mudou muito a visão das marcas e todas elas entendem que evento é uma ferramenta fortíssima, ou para engajamento, ou para venda, ou para, enfim, awareness, né, de marca, Força tudo. de marca, Assim, é impressionante. Hoje, quando você vê um planejamento de uma campanha como um todo grande, então tem lá, continua a TV, continua agora mais streaming, digital fortíssimo, mas evento está lá, evento está dentro do planejamento. E mesmo na pandemia que você citou,
a 22 fez muitos eventos. Gente, isso foi incrível. Né? Nos primeiros 15 dias, a gente ligou uma para outra. Nessa época, fui morar um tempo em Petrópolis. Aí a gente ia agora. Nem vender coco na praia a gente pode, porque a praia não pode ir na praia. O que a gente vai fazer? Mas foram só 15 dias, né? De desespero. O resto... E a gente se conectou, trabalhou, né, nesse período, foi, né? Foi exatamente. E pra gente, né? Assim, a gente teve um momento aí de pânico, acho que todo mundo, nós, geral, né? Geral. O Geral, mercado de eventos não foi só em eventos, foi em tudo, né? Todo mundo se viu dentro de casa e reinventando dentro das suas profissões. E eventos a gente falava, mas como assim, gente? A gente precisa do povo, a gente precisa fazer o evento, como é que vai acontecer? Nossa. Nós tínhamos, inclusive, eventos pagos em hotel, que a gente falou, então, o que a gente vai fazer? É verdade. Né? Sem previsão, né? Sem previsão, né? Porque teve um momento que eu achei que aquilo era para sempre, né? Então, assim, a gente teve que se reinventar. A 22 foi, se é que a gente pode falar que a gente foi feliz na pandemia, mas nesse momento a gente teve uma felicidade porque a gente já fazia um evento com stream há 3 anos. Não foi um bicho de 7 então, cabeças. Para a gente fez toda a diferença. Justamente, para a gente, aquilo dali, a gente já sabia fazer. E não depois do que se tornou, porque aí até a gente foi aprendendo, porque depois ficou todo mundo especialista em evento online. Mas, assim, o beabá a gente já sabia. E, inclusive, esse cliente, né, que a gente também já atende há mais de 10 anos, esse cliente foi o nosso primeiro cliente justamente da pandemia, porque ele falou, então, vamos reverter esse evento. Foi o primeiro cliente que cancelou, né? Mas não, ele foi o primeiro cliente que cancelou o hotel. Exatamente. Porque o hotel era para ele... Como é um evento internacional, para um público internacional, então lá fora já estava a pandemia mais forte, né? E era um evento que ia ser em março. Então foi o primeiro cliente que falou, olha, a gente vai ter que adiar esse evento. Que as pessoas não vêm. Que as pessoas não vêm. Ninguém, o pessoal que comprou passagem já desistiu. Então, esse foi o primeiro evento cancelado e foi o primeiro evento online, né? E foi, ao mesmo tempo, o primeiro evento online, que foi onde a gente fez o evento online. E fizemos vários, né? Aí depois começamos a fazer vários. E esse cliente particular também foi uma coisa engraçada, que então, a gente fazia esse evento aqui no Brasil com stream. E aí, durante a pandemia, fizemos ele o tempo todo online. Ele acontece uma vez por ano. E aí, quando voltou, né, já mais para o híbrido e tudo, ele falou, então, nós vamos fazer em Nova York. E aí se tornou nosso evento de Nova York, que vai acontecer mês que vem. E que a minha sócia, alguém tem que gastar. Alguém tem que ir. Então, a minha sócia vai a Nova York. Pela quarta vez. Pela quarta vez fazer esse evento, que isso. A gente começou a fazer o stream em Nova York. Para o Brasil. Foi ao contrário. Foi o inverso. Então, é isso. A gente também se reinventa, até nos piores momentos, que foi a pandemia. Então, eu vou te falar uma coisa, né? Que a gente... Porque, por exemplo, na pandemia, todo mundo usou essa palavra se reinventa, se reinventa, se reinventa. Eu fui contra essa palavra, porque eu acho assim, produtor de eventos não precisa se reinventar. Produtor de eventos é praticamente um milagreiro. Então, assim, o cliente precisa, a gente resolve. A gente faz. A necessidade é essa, a gente dá um jeito de resolver. Então, para mim, eu acho que a gente não se reinventou. A gente tem esse potencial. Né? Quem trabalha com evento tem o potencial de solucionar, seja o que for, que é o que a gente mais fala também, que fala com equipe, que assim, não existe, antigamente era assim, eu falava muito isso, com o Google, não existe, não achei, não consegui. Agora com o ChatGPT, com todas as IAs do planeta, agora menos ainda não existe, não achei, não consegui, porque não tem como não conseguir. Tudo tem solução. Eu não consegui um papagaio que cante o hino do Flamengo. Mas eu consegui um elefante que dança passinho, entendeu? Então, assim, a gente sempre traz uma solução. Então, isso é que eu acho mais legal. E essa coisa de Nova York, eu vou contar e a gente vê o que faz depois.
Porque eu lembro que, assim, coincidentemente, né? Porque a Adri sempre foi... A gente tinha feito um acordo. Então, eu ia cuidar de atendimento, planejamento e tal, e a Adri ia ficar com produção e financeiro. E aí veio Portugal. E aí sempre era março que os clientes vinham e eu tinha que rodar com eles alguns estados até para ver o evento que aconteceria mais à frente. Então, a gente fazia visitas técnicas e tal. E aí a Adri passou a atender esse cliente, né? E aí eu lembro que logo depois da pandemia, eu falei, Dri, e aí, como é que vai ser o evento tal de março? Ela, não, a gente não vai fazer. Eu falei, por que a gente não vai fazer? Ela, assim, porque vai ser em Nova York. Eu falei, e por que a gente não vai fazer? Como assim a gente não vai fazer? A gente vai fazer. E, coincidentemente, uma produtora nossa que nos atendia em São Paulo estava morando em Nova York. Então, a gente conseguiu fazer tudo, fazer visita técnica e tal, e é isso. A gente faz esse evento já há 4 anos e é um orgulho, né? E um sonho, porque eu sempre falava que meu sonho era fazer um evento em Nova York. E é isso, vamos sonhar, porque acontece. É só vida, universo. Vida, universo. Estamos só começando a expansão, né? E até falando de expansão, a 22 é uma empresa nativamente carioca, né? Sim. Mas, assim, os eventos não ficam restritos. A gente está falando de evento internacional, mas também temos a frente de São Paulo, né? Em outros estados. A gente tem um em São Paulo, inclusive. Sim, depois da manhã. Eu acho que a gente não fica, e nem só na cidade do Rio de Janeiro, né? Porque a gente já fez todo o estado do Rio de Janeiro, né? Tivemos um cliente que a gente percorreu pelo menos 15 cidades no Rio de Janeiro, ou mais. Então, é isso. A gente, acho que a gente tenta atender todo o Brasil. Né? E estamos aí, quem sabe, daqui a pouco vem Paris. Já pensou? Não é? Lisboa, Japão. Paris, adoro. Dubai. Sim. Aberta e receptiva para todo bem e abundância. É o nosso mantra. Meninas, 15 anos de parceria e de sociedade é como um casamento, né? E eu queria que vocês falassem um pouco como que acontece essa relação no dia a dia. Então, eu começo. Manda ver, filha. Não, eu acho que não é como um casamento, é um casamento. Literalmente. Ambas somos casadas, né? Mas é um casamento. E eu acho que, como qualquer casamento, começa no respeito, né? Eu acho que a gente se respeita muito. Somos muito parecidas em muitas coisas. Chega, às vezes, até incomodar, que às vezes eu estou escrevendo, a gente hoje em dia usa muito WhatsApp, né? Então, nossos grupos funcionam muito, os nossos jobs são pelo WhatsApp, alguma coisa com as equipes, e às vezes tem alguma coisa que a gente vai pontuar e que a gente escreve a mesma coisa. Às vezes eu até falo, então... Você chegou a ler? Minuto. É no mesmo minuto, na mesma hora. Então, assim, a gente se parece... É aquela coisa que na reunião, quando você se olha, é a mesma coisa, o WhatsApp vai a mesma frase praticamente. Justamente. Né? Não, e, assim, ao mesmo tempo que a gente é muito parecida, a gente é muito diferente. Né? E eu acho que, assim, é o respeito, eu acho que, assim, tem admiração. E, cara, são de 22 marketing, são quase 12 anos, né? De amizade, são uns 17, 18. Quantos anos você tem de casada? Então, 2008. Como é? Somos de humanas. Somos de humanas. Somos de humanas, então 18 anos, mais ou menos. 17, 18 anos que a gente tem, que a gente se conhece. E eu acho que, assim, a gente nunca teve uma briga. A gente pode ter alguns momentos e que a gente para. Também a gente tem isso. Quando a gente vê que, assim, ultrapassamos ou não foi bem, a gente se retrai do tipo, não vamos. Justamente, eu acho assim, justamente como um casamento. Né? E quando eu aceitei lá atrás, no golpe de barriga, a Eleonora, né? A 22 na minha vida, eu falei para ela uma coisa. Falei, só tem uma coisa. Nós somos amigas antes de ser sócias. Então, no dia que a 22 atrapalhar a nossa amizade, acabou a 22. Então, eu acho que, assim, dá certo, porque, antes de mais nada, somos irmãs. É isso. Ela chora e todo mundo chora junto. Ela é meu anjo da guarda. Eu falo que ela é meu anjo da guarda. Foi o Beto, meu primeiro sócio.
né? E agora a Adriana é o meu isso. anjo da Eu guarda. acho que é por isso, acho que é uma sociedade, pelo menos assim, eu só entendo, só dá certo assim. Também Porque somos humanas, então temos tudo aquilo, mas antes de tudo é uma admiração, é um orgulho e é querer ver o outro bem. Eu acho que a gente se quer muito bem. Isso. E quando, né, e é uma coisa engraçada, a gente rompeu a sociedade, né, o primeiro sócio que foi o Beto, que eu falo que é meu anjo da guarda até hoje, quando eu tenho dúvidas, ele é o nosso conselheiro, eu lembro que eu conversei com algumas pessoas, né, porque eu não queria ficar sozinha, eu entendi que graças a Deus, eu sempre tive boas experiências, né, porque a gente sabe de histórias ruins de sociedade. E eu lembro até que uma vez que eu fui a São Paulo e tinha um cara que é de mercado também, estava do meu lado do avião, eu fui conversando com ele, eu quero entrar na sua empresa, eu quero investir na sua empresa. Aí eu falei, gente, para pagar o piano, eu tinha várias pessoas que queriam entrar na 22, mas eu não quero que alguém pague o piano, eu quero que alguém carregue o piano comigo. E aí a Adri veio, porque é literalmente isso, é carregar o piano junto. E carregar mesmo. Às vezes eu acho que ela até carrega mais que eu continuo tocando. Eu fico só tocando. Não, E ela carrega nas costas. Mas é isso, é muito respeito, muita admiração. E até esse carregar vai para além, né, dessa relação profissional, né? Sei que vocês já passaram por muitos desafios juntas, muitos momentos de uma ser ombro para outra, né? E eu queria que vocês contassem um momento que foi, assim, muito desafiador nessa caminhada. Tem alguns, né? A Adriana é aquela pessoa que gosta de uma promessa. Então, o Arthur ficou doente, meu filho. A Adriana fez promessa. Mas ele tão pequenininho. Né? Ele tinha 2 aninhos, teve que fazer uma cirurgia. Então, ela é engraçado, que é ela que faz as promessas para as coisas da minha vida, que eu acho isso interessante, mas teve um pior de todos, né, que foi em 2021. Na verdade, final de 2020, né, o meu marido, Léo, em auge da pandemia, ele descobriu um aneurisma na cabeça. E aí, em março de 2021, a gente lá fazendo os eventos online, aquela correria e tal, equipe praticamente enxuta, né? Bem enxuta. Mas a gente, naquele ritmo, ele botou um stent. 6 meses depois, em setembro, então, no dia 2 de setembro de 2021, ele teve um AVC, com 42 anos. Então, e no dia seguinte, a gente tinha um evento, né? E, aliás, foi uma sorte, porque eu ia descer naquela noite, que eu estava em Petrópolis. Então, eu ia vir para o Rio naquela noite eu não vim, eu ia vir, acabei deixando para o dia seguinte. Por quê? E foi o que salvou. Por que você ia descer para fazer o evento? Porque eu estava com Covid. Exatamente. E eu não podia ir ao evento, apesar de estar no Rio. Eu estava com Covid, então eu não podia ir ao evento, então a Lê tinha que descer. Exato. Né, para estar neste evento. A gente foi administrando tudo online, a gente já tinha voltado para o híbrido, na verdade, né, bem presencial já estava voltando presencial. E aí a Eleonora ia voltar, ia chegar cedinho. Exatamente. A equipe já estava fazendo a montagem, eu acompanhando de casa. E aí eu tive que ir para o hospital de madrugada e dali não saí. E aí, isso foi no dia 2. No dia 5 de setembro, dia do aniversário da Adriana, a mãe dela faleceu de Covid. Então, porque assim, foram os piores momentos das nossas vidas. Porque o que acontece? Eu estava de Covid porque a minha mãe e a minha família, umas 10 pessoas da minha família, pegamos juntos Covid. A minha mãe era imunossuprimida, transplantada do fígado. E ela foi internada. E aí, nessa semana, ela já estava entubada. E eu com Covid, aí a Eleonora me ligou cedinho, antes de 6 da manhã, para me falar que o Léo tinha sofrido AVC. E aí eu em casa, eu com a mamãe entubada no hospital, e eu com final de Covid, e a gente tinha que continuar, porque a gente tinha um evento ali para acontecer. Então, eu fiquei com a equipe, né? E aí é que eu falo que são os parceiros que a gente tem na vida, né? São os produtores que a gente cria e que naquela hora todo mundo se uniu e conta com a gente está aqui, não se preocupem. Fizemos uma linda convenção na época, no dia,
E aí a gente estava... O Léo tinha 3 dias, porque eram cruciais. E nesses 3 dias, graças a Deus, ele saiu, mas a minha mãe se foi. Foi. E aí, 15 dias depois, a gente tinha o lançamento. Porque era uma convenção de Era mercado uma convenção imobiliária, então 15 dias depois tinha o lançamento. Eu já não estava mais com Covid, mas estava em luto, estava de luto, mas a Eleonora não podia descer. Né? Então, é isso. É a gente segurar junto, a gente sabia que a gente estava passando, né, no meu caso, foi o meu pior momento. Né, ali também passando, talvez, um foram pior os piores, ali. eu falo que foram os piores 15 dias das nossas vidas. E a nossa... Assim, então, a gente tem uma sintonia tanto para o bem quanto para o mal, sabe? Porque foi isso. Aí, depois, a primeira vez que ela teve Covid, eu estava no hospital cuidando da minha parceira. Então, as nossas coisas sempre acontecem. Ou a gente está tudo muito bem, ou a gente está juntas no perrengue, é um e clássico. a gente tem... Ter 2 eventos no mesmo dia, 3, é um isso. clássico. Isso é um clássico da nossa vida. E a gente tem... E aí a gente criou anjos e pessoas que a gente pode contar, que vão estar à frente, que vão estar pela gente, e que eu acho que isso que faz. Né? É isso que faz a 22. Esse legado e essa certeza de que a gente, estando, vai ser ótimo. Mas se a gente não estiver, o DNA está ali já. E aí, como a Adri falou lá atrás, né, que a gente tem alguns clientes que se tornaram grandes amigos, né? Então, esses até sabiam e super deram força para a gente. Mas também aconteceu de cliente que nem soube o que aconteceu. E vida que segue. A gente continua entregando evento, entregando jobs que a gente tinha que estavam acontecendo naquele período, mas, assim, nem souberam do que aconteceu. E a gente mantendo a linha ali. Porque aí, assim que o Léo saiu da UTI, saiu do hospital e voltou para casa, eu já desci, porque tinha visita técnica. Aí entrou na época de festa de final de ano, né? Então, visitas técnicas, reuniões e tal. E eu lembro um dia que eu estava numa visita técnica com uma cliente e ela nem sabia de nada e eu ficava pensando, eu falei, meu Deus, se ela soubesse tudo que a gente passou no último mês. Mas, enfim, vamos lá. E empreender tem muito disso, né? Acaba que o que é mostrado é um recorte muito pequenininho, né? Esse tanto de coisa que acontece no dia a dia que faz a gente criar e desenvolver uma resiliência, uma força. E tem dia que, pessoalmente falando, às vezes a gente não tá bem fisicamente, nossas vitaminas, enfim, tem tanta coisa, hormônios, né? Tem tanta coisa envolvida, mas... E lidar com essas questões, né? Tanto de perdas, quanto de... o luto é muito difícil, né? Algo que a gente, do dia para a noite, você vence e vai, né? Um diagnóstico, um laudo que muda tudo. Muda né? literalmente tudo. Justamente. Isso que aconteceu conosco lá em 2021, em setembro, é isso. A gente... não era uma coisa que o Léo vinha doente, a minha mãe vinha doente. Não, a minha mãe morreu em 10 dias, o Léo teve AVC numa madrugada. Então, assim, muda tudo. A gente não estava... A gente não se preparou, não é? Acho que a gente nunca se prepara, mas, assim, a gente não estava aguardando que aquilo acontecesse. E a gente tem uma empresa que é isso, que é um filho. É a mesma coisa, você não vai deixar de dar atenção para o filho. Você tem uma empresa de alimentar e tem pessoas que dependem dessa empresa e tem entregas para serem feitas e responsabilidade. E aí, para alguns você se mostra, para alguns clientes você se mostra, para alguns fornecedores você se mostra e para outros não. Então, você tem que continuar sorrindo. Sim. E fazendo as entregas que fazem parte. A gente ainda tem, né, um tabu. Estamos em 2025, mas a gente ainda tem muitas empresas e muitas relações profissionais que não são pautadas nesse olhar humano. Eu acho que isso, enfim, né, não deveria existir mais em pleno Também 2025. Na verdade, nunca. Principalmente evento, né? Principalmente no nosso negócio, Sim. né? Principalmente no que a gente faz, porque é por emoção. Por mais que, né,
Evento, somos uma empresa de live marketing com foco em eventos corporativos, mas é emoção, é energia o tempo todo. Eu falo que eu sou a louca da visita técnica, porque quando eu vou no lugar que vai acontecer o evento, parece que, sabe, aí você sente a energia do espaço, aí você fecha o olho e começa a visualizar dentro do briefing como é que aquele evento vai transcorrer. Então, assim, é energia, é gente, é contato, não tem como. Né? Aí não dá para você ter uma relação impessoal com o cliente, né? Aí são meus traumas até de plataformas, né? Porque às vezes tem cliente que você tem que falar por plataforma, mas, meu Deus, eu quero conversar com você, eu quero olhar no seu olho, entender a sua emoção, o que você quer passar nesse evento, qual é o seu objetivo, você quer que as pessoas saiam do seu evento sentindo o quê, pensando o quê, querendo o quê. Então, eu acho que essa energia é evento, é o contato, né? Faz toda a diferença. E falando de relações humanas, né? Tanto de desafios, a vida é feita de altos e baixos. Mas a gente também tem aí perrengues, né? Muitos. Muitas situações assim que eu queria que vocês contassem um pouquinho alguns perrengues. Que em 15 anos eu acredito que tem alguns. Tem um clássico nosso, que a gente estava no Vivo Rio, era uma entrega porque hoje em dia os empreendimentos imobiliários são gigantescos, né? Então você não consegue fazer uma assembleia de instalação de condomínio, né? Você fala assim, você acha, é um evento chato, né? Não, é um evento formal, mas que tem que ser um evento, porque quando você fala de um empreendimento que tem 700, 400 unidades, você precisa ter um evento, uma estrutura de um evento. Então, a gente estava no camarim do Vivo Rio, já, né, falando as loucas, né, em planilha, vendo já um outro job, a equipe lá tocando evento, tudo correndo bem. E aí entrou uma produtora, bateu na porta e falou assim, gente, tá pegando fogo. Aí eu assim, claro, vai pegar, eles vão se matar, porque esse é o tipo de evento que eles brigam, né, que as pessoas discutem, né. Não que era literal. Não, aí eu falei, não, vai pegar fogo mesmo, o pessoal vai discutir. Aí ela, não, é fogo. Aí a gente um olhou para a cara da outra, fogo! E aí, de fato, um convidado do evento foi no banheiro, as lixeiras do banheiro eram de plástico e ele jogou uma guimba de cigarro. E aí, na verdade, não foi fogo, foi muita fumaça. Então, assim, rapidamente, a gente, enfim, o evento tinha UTI móvel, tinha toda lá eles são muito rígidos também com segurança, então abriu todas as saídas de emergência para sair a fumaça. Todo mundo teve que sair e deu muita fumaça. Foi muita fumaça, né? Mas foi engraçadíssimo, porque eu falei, não, fogo, sim, eles vão discutir, vai pegar fogo, é um evento que pega fogo. Esse foi um. Teve um outro que foi, assim, foi complicado também, que também era uma assembleia de condomínio. Era um empreendimento em que a cliente estava muito satisfeita. A gente tinha feito assim, a gente até, para fazer um evento como esse, dependendo do tamanho do empreendimento, a gente fazia reunião com a engenharia, reunião com atendimento ao cliente, para entender se aquele empreendimento ele vai ser entregue na paz, né? Para não pegar fogo. Então, a gente tinha feito várias reuniões com a engenharia, estava tudo bem. Não, esse empreendimento... Aí a cliente estava tão empolgada que ela falou, Leonora, cara, vai ter um show. Vamos contratar um show. E no final, todo mundo com uma taça de espumante para brindar a entrega desse empreendimento. Tá ótimo. Foi a nossa falecida Preta Gil. Eu tive que entrar no camarim e falar, pode ir para casa porque não vai ter show. Então, esse aí foi bem tenso, porque também foi um que era para ser tranquilo e não foi. Né? Houve lá questões do próprio condomínio, de uma moradora que estava insatisfeita. Enfim, e aí o que era para ser uma grande celebração não foi. Então, a gente contratou o evento, contratou o show, pagou o show e eu mandei ela ir para casa. Eu lembro até que era mais ou menos no horário da novela, eu falei, hoje você vai assistir novela, pode ir para casa, porque não vai ter show. E ela própria, ela estava indo lá no backstage, assim, do palco, e ela via a discussão calorosa, ela assim, meu Deus do céu, como é que eu vou dar um show nesse clima? E aí, de fato, não teve. Esse foi também um. E o outro, teve um engraçado também que... Teve um com você, de entrega. De entrega, não era? Não, na inauguração de loja. Porque da inauguração. Então, eram duas lojas que a gente ia inaugurar no mesmo ambiente, quer dizer, as lojas eram um pouco distantes, no mesmo bairro. Então, focou a inauguração na loja maior.
E é uma inauguração que tinha todo um ritual, né? Claro, cortar a faixa, tinha DJ, tinha uma série de coisas, tinha o padre abençoando a loja. E aí, quando eu tinha acabado tudo na loja grande, eu chamei o padre e falei, vamos então abençoar a loja pequena, né? Já que o senhor está aqui, né? Para ficar tudo né? Abençoado. E quando a gente entrou na loja pequena, estava o CEO da empresa, que era de São Paulo, enfim, né? Uma pessoa que a gente nem tinha contato, porque a gente tinha contato só com marketing. Aí eu olhei para ele e falei, olha, eu trouxe o padre para abençoar a loja também. Ele, tá. Aí ele já fui querendo sair. Aí o padre assim, então vamos rezar um Pai Nosso. Aí demos as mãos. Aí eu estava me achando assim, gente, a situação é engraçadíssima. Então eu, o padre, o CEO da empresa, a gente rezou o Pai Nosso. Só os 3. Só os 3 dentro da loja e abençoamos a loja. A Foi gente estava ótimo. no final da pandemia também. Era final de pandemia. Mas aí tem mais história, né? Ah, o microfone. Então, Sim. esse era um evento de compliance, até para o departamento de compliance de uma empresa. E só um palestrante, né? Era uma programação intensa, tinham vários speakers. E aí um palestrante pediu o microfone headset. Então, estava lá o microfone para esse palestrante. Mas a pessoa que deu a palestra antes, tem headset aí, então eu quero usar. Aí, tá bom, não tem problema nenhum. Só que ela foi no banheiro antes da palestra, né? E o microfone caiu na privada, estragou o microfone. Mas é aquilo, eventos, a gente trabalha com plano A, B, C, então, obviamente, o nosso fornecedor a gente sempre tem backup de tudo, então tinha um outro microfone, mas, enfim, foi um bom prejuízo e um acidente inusitado também, porque ela nem se tocou e, enfim, estragou o microfone headset. O que mais? Temos mais? Não, agora sim, não lembro. Que bom que a gente lembra só das coisas boas, Não né? É verdade, mas a gente passa muita coisa, assim, nem só perrengues que a gente conta, mas aquelas coisas, assim, agora, recente. Eu tenho um. Não, e a gente agora, recente. A gente fez uma convenção e em um determinado momento começou uma fumaça e eu estava com uma das produtoras do meu lado, falei, que fumaça é aquela? Uma fumaça, não, mas fazia parte do show, fazia parte do palco. Mas eu só perguntei, mas eu falei, gente, então é fumaça, meu Deus, então, obrigada. É isso, são alguns momentos que a gente leva um susto. E esse ponto da fumaça, assim, que é legal a gente falar que, principalmente em evento, né? Vocês estão lidando não só com a entrega, mas também a segurança dos convidados. Justo, o tempo todo, então, né? Pensar nesses detalhes e olhar esses detalhes. Eu tenho uma história, que essa me marcou muito na vida. Foi uma festa de final de ano, eu acho que a Adri não estava ainda na empresa. Foi uma festa de final de ano para o board de uma empresa no Morro da Urca. A cliente, essas coisas que eu falo também muito de energia. Ela falava tanto, não pode dar problema na projeção, não pode dar problema na projeção, não pode... Sabe assim, aquela pessoa que fica obcecada com um negócio só? O que deu problema? Exatamente na hora que o presidente ia falar. E, coincidentemente, era o presidente da empresa, que eu já tinha trabalhado lá atrás, me conhecia e tal. Mas, enfim, eu acho que às vezes é até pior, né? Porque a gente se sente mais mal. O que aconteceu? Na hora que ele foi falar, deu um problema no microfone. Não foi nem projeção tanto, foi mais o microfone, mas deu, enfim, interferência. Aí ele tentou de novo. Aí ele olhou para minha cara e falou, depois eu volto. Aí foi, curtiu a festa, falou, quando tiver tudo ok, eu volto para falar, né? Porque era o grande discurso da noite. Aí fui lá, aí a gente foi entender o que aconteceu, porque em algum momento a cenografia mexeu depois que todas as ligações de fio estavam feitas, e aí saiu alguma coisa, aí estava tudo ok. Aí ele foi, chamei e falei, olha, agora você pode falar. Aí ele olhou para o pessoal da house e falou assim, vai dar certo? Eles, não, vai dar certo, fique tranquilo. Ele, se não der certo, eu não pago vocês. Aí eu olhei para a cara dele, né? Corajosa. Se não der certo, você não paga o evento. Aí eu falei, agora eu me jogo daqui de cima. Porque se não der certo, eu tô lascada. E fui, banquei. E ele foi, graças a Deus, deu certo. Ele até saiu, deu um beijo assim na minha testa, tipo... Porque ele até ficou assim, porque quando ele falou, eu não pago vocês, eu falei, se não der certo, você não paga o evento. Aí ele olhou para mim, tá bom.
Aí foi, falou, deu tudo certo. Mas é aquilo, depois eu chorei horrores, porque é pra gente, né? Errar é muito ruim, né? E é aquilo. Ele contratou a 22. A 22 que é a responsável por tudo que está acontecendo ali. Então, se deu problema no microfone, se deu problema, se o buffet resserviu alguma coisa errada, se a recepcionista falou torto com o convidado, a responsabilidade é nossa. A gente está assumindo aquilo. Então, isso para a gente é muito grave. Então, ali eu me senti muito mal, porque era a última pessoa que eu queria errar ou entregar alguma coisa errada. Mas que, sim, contornou, porque às vezes a gente potencializa uma coisa que passa batido no evento, né? Mas a gente que pensa milimetricamente em tudo. Então, nesse dia, eu fiquei bem mexida. E aí, depois, eu enfim, eu falei, gente, isso não pode ficar assim, eu não estou aguentando, eu preciso fazer alguma coisa, E era uma pessoa que, assim, eu falei, não, eu preciso mandar uma carta, me desculpando, eu quero mandar um presente. Aí, que presente que manda para uma pessoa dessa? Tipo, qualquer vinho teria que ser o vinho. Uma caneta teria que ser a caneta. Sabe, qualquer coisa corporativa, alguma coisa simpática. E aí E aí são as coisas interessantes, né? Que a gente vai conhecendo profissionais. Eu fui naquele dia seguinte, eu tinha sido convidada para fazer degustação com uma patisserie, né? Ela é especialista em chocolate, enfim, é uma marca super requintada, e ela criou uma caixa numerada. Então, nessa caixa tinham chocolates XYZ, tinham 3 barras que eram com desenho inspirados em Niemeyer. Então, assim, era. Aí eu olhei, é isso que eu vou mandar de presente. Só não tinha a caixa número 22, que foi o que eu queria. Aí, enfim, eu comprei a caixa número X, pedi, inclusive, para um dos donos da empresa. Ele mostrou o cartão. Ele entregou o cartão em mãos para esse cliente. Aí eu falei, e aí, qual foi a reação? Aí que ele amou, aí ele abriu o cartão e ele ficava assim, essa ele é demais. Sabe, assim como... Aí eu, assim, graças a Deus, então teve um início, meio e fim bom. Eu até encontrei a esposa dele, porque ela tinha um restaurante no Rio, e eu frequentava ela. Que chocolate foi aquele? E que eu não sei. Eu falei, graças a Deus, acertei no presente. Mas a gente fica... Eu fico muito sofrida, assim, quando alguma coisa acontece e que, às vezes, nem o cliente percebe. Né? Nesse caso, sim, mas, às vezes, nem o cliente percebe, é a Adriana que segura a minha onda, porque eu fico sofrida, né? Assim, a gente sofre... A gente sofre, só que eu acho que, assim, a gente tem que ter... Assim, a gente sofre, a gente conversa com a equipe, né? Sim, e muitas vezes é isso. Muitas vezes a gente fica mal, a gente se rói, só que aquilo dali ninguém nem percebeu, nem mesmo o cliente. Né? Então, não vale a pena, às vezes, a gente nem levantar essa lebre para o cliente, porque ele nem percebeu. Mas, assim... Tudo que acontece nos bastidores, né, ou que às vezes não acontece da forma como a gente planejou, a gente sempre tem que falar, tem que levar para não acontecer novamente, porque a gente trabalha para a excelência. E é aquilo que eu falei, né, um pouco antes, a gente só tem aquele momento para dar certo. Então, a gente tem que fazer aquele momento acontecer e ser o melhor de tudo. O melhor momento tem que ser aquele. Então, só que é isso, a gente sofre, somos virginianas, somos detalhistas, e às vezes a Lê sofre mais, às vezes eu sofro mais, uma vai segurando a onda da outra, até porque, para entender se aquilo é uma coisa que a gente só deixa interno com a equipe, ou se aquilo é uma coisa que a gente tem que conversar com o cliente. Fazer uma reunião de fazer uma reunião. Isso é importante. Então, é importante a gente saber, né, ter esse diferencial também. O debriefing é tão importante quanto o briefing, né? Com certeza. Debriefing, pesquisa, né? Porque às vezes a gente acha, isso até é importante para o cliente, às vezes o cliente acha que a estratégia que ele pensou, ou o tema, ou o objetivo daquele evento é o acertado, e aí às vezes a pesquisa diz o inverso, ou diz uma outra coisa. Então, acho que é importante a gente sempre escutar, né? A escutativa mesmo. Seja de quem vai ser a pessoa, quem vai ser o público, a audiência daquele evento, quanto quem vai oferecer o evento. E eu queria que vocês contassem um pouquinho, a gente está aqui
nessa grande comemoração de 15 anos, por mais que todo o universo da 22 é muito presencial, é imersivo, a gente precisava de algo para perpetuar, para deixar esse legado, por isso esse podcast, porque a gente quer que essa história seja ouvida e reverbere para muitas pessoas, inspire muitas pessoas também, alcance muitas contas que precisam pensar nos seus eventos também de forma estratégica. Eu sei que em cada ano a comemoração aconteceu de uma forma, né? O primeiro ano foi comemorado de uma forma, e eu queria que vocês contassem um pouquinho, que eu sei que teve muita coisa boa, né, que aconteceu, de ideias que vocês fizeram, assim, até a gente chegar nesses 15 anos. Poderia falar, assim, Acho que o primeiro ano foi muito, então, né, o primeiro ano decisivo. eu recebi... O primeiro ano a Adri não estava, né? Então... Eu recebi o primeiro presente da 22 não, por um ano. O primeiro ano foi a afilhada do Léo, minha sobrinha, né? Filha do irmão dele, a Nina. Ela tinha 1 ano. E ela estava naquela época do dá. Ela só ficava no dá. E a mãe dela é uma produtora que trabalha com a gente até hoje, né? Super produtora. E aí eu falei, tá aí. Vou contratar a Nina para entregar o cartão de 1 ano da 22. E aí ela e a Aninha foram em várias, a gente tinha, nessa época, a gente tem até hoje, né, agência de publicidade, que é a nossa cliente, porque a gente atende o mesmo cliente em comum. Então, foi em alguns clientes finais, em algumas agências, em alguns amigos. Na época, a Adri era amiga, então tem até uma foto dela. Uma foto. Então, e aí eu fiz vários uniformes fofinhos, né, lindos, na sainha balonê, roxinha, logomarca. E ela foi, a bichinha foi, foram acho que uns 3 dias de trabalho, ela rodando vários clientes, entregando o cartão na mão de cada cliente, foi um sucesso. Hoje ela tem 15 anos, né? A gente até tinha pensado em alguma coisa, tá linda. Assim, eu lembro que, na verdade, o primeiro brinde da 22, a gente fez um MM personalizado, mandei fazer lá fora, né? Porque não tem aqui ainda esse serviço da MM. E era um porta-cartão, então, né, a gente usava muito cartão físico, né, cartão pessoal. Então, eu distribuía o porta-cartão e dentro do porta-cartão tinha um monte de MM. É gordinha, né? Adoro um brinde de comida. Então, a gente já teve bolo, a gente já teve... Aí teve um que foi engraçado. Pão de mel. Pão de mel, teve o biscoito da sorte. Mas teve um ano que foi engraçado porque a gente fez, mas não fez, né? O Pedro criou pra gente os 7 anos. Então, a gente pensou, ao invés dos 7 pecados capitais, as 7 virtudes. Então a gente criou, foi lindo, era uma caixa de madeira, eram 7 incensos, seria lindo, né? Eram 7 incensos, né? Um de cada cor, cada incenso representava uma virtude. Então, tinha sempre uma virtude, que é aquele papelzinho que eu te mostrei, uma virtude que era contrária àquele pecado. Foi uma criação linda, mas a caixa nunca chegou. Então é isso. Mas não acontece chegaram só. Os incensos. Não chegaram os incensos. Chegaram os incensos, a parte gráfica foi feita, né, os flyerzinhos, tudo. Só a caixa que nunca chegou. E a gente recebeu foto, as caixas foram produzidas, mas elas nunca chegaram. Então, ou seja, não é só em evento externo, então, interno assim, também. Interno também acontece. E aí temos esse incenso, desde então, muitos incensos. Porque, né, uma ação que você ia entregar vários, e aí faz a alegria de muita gente que gosta, mas foram os nossos 7 anos que não aconteceram. E aí, os 15, a gente resolveu fazer essa celebração aqui com você. E tem tudo a ver, né, com esse momento que a gente está vivendo super digital. Acho que essa vibe de ouvir a história enquanto você faz outras coisas, sou super né? Consumidora de cortes, né? Sou super consumidora de podcast, eu acho muito legal, né? Ouvir a história dos falar, outros, né? Vim falar um pouquinho, né, da 22, eu acho que está debutando. Tá debutando, não é? Né? Quando eu penso 15 anos. É isso, sua filha mais velha. Minha filha mais velha. E assim, pensando até no ano, né, que começou a 22, foi o mesmo ano que o Orkut chegou no Brasil. Então, eu queria que vocês, assim, se vocês fossem enviar, né, escrever um scrap para cada uma, o que vocês falariam, tanto Dri para Leia quanto Leia para Dri? Que recado vocês deixariam nesse mural? Então, falaria que para ler que então para ela ir sem medo, para ela
e cada vez mais para ela usar e para ela sonhar. Porque eu acho que a mola da 22, né, a Lê sonha, a Lê é ousada, muito mais do que eu. Né? Eu sou a pessoa do financeiro, eu sou a pessoa que fala, mas então, será? Mas que vou junto, né? Não estou aqui à toa. Né? O podcast não é à toa, né? Ela sonhou e a gente está aqui. E é isso que é um casamento. Né? A gente segura na mão e vai. É isso, eu falaria o mesmo. Eu falaria, além da barriga, Adri, além dos gêmeos... Falaria também para liberar um pouquinho mais de verba. Vai, né? libera mais verba, viagens. por favor. Não, gente, não tem coisa melhor. Ela e o Léo, entendeu? Meus casamentos são perfeitos porque, assim, ela é aquela pessoa que, assim, então tá, então você vai lá para Nova York fazer o evento. O evento são 2 dias. Mas você não vai ficar 4 dias, né? Fica mais. Tá indo para Nova York, para que você vai ficar 4 dias? Para isso, né? Não, a gente não está gastando para isso, mas ela me libera. Aí o Léo me dá... A gente não está gastando dinheiro para você ir para Nova York para ficar 2 dias. Vai no evento, vai embora, vai lá. Gente, tem só aproveita um pouquinho em Nova York. Não é, gente? Justo, então, justo. São férias forçadas que eu recebo, então acontece. Mas ela também, em Nova York, dá umas alegrias, que foi ano passado, ou ano retrasado, no Times Square. Sim, a gente fez o vídeo. A gente fez o vídeo lá no telão do Times Square. Eu fui de surpresa para a Adriana. Eu olhava e falava, gente, mas é a gente no Times Square? Mas como que a gente está no Times Square? Muito isso? Bom, foi muito legal. E teve um dos anos que a gente fez até numa casa que é um clube privativo lá em frente ao Central Park. É um lugar lindíssimo, né? O Metropolitan Club. E aí foi muito engraçado, porque o maître se chamava Léo, o nome do meu marido, e a moça que estava cuidando da gente, Adriana. Eu falei, gente, então, eu estou abençoada, eu não preciso de mais nada. Estão aqui Léo e Adriana. Aí foi ótimo, muito bom também. Eu lembro que quando a gente se conheceu, a Pitaco nem existia do jeito que era, na verdade ainda era CLT, foi o primeiro evento, né? Da Rede Mulher Empreendedora, que você é embaixadora, e para mim foi uma inspiração muito grande ver outras mulheres que eram empreendedoras, empresárias, estavam ali abrindo o caminho, né, e dando espaço para outras. E isso é muito forte nessa tua jornada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho tanto desse empoderamento que acontece e das mentorias também que você já deu e aconselhamentos de bastidores que devem acontecer muito. Eu sou embaixadora, né, no Rio de Janeiro da Rede Mulher Empreendedora há 10 anos. A rede existe há 15 também. A Ana Fontes, ela fundou em 2010. E eu lembro que eu a conheci em São Paulo, e num evento, e eu fiquei fascinada. Eu falei, gente, a gente tem que levar isso para o Rio, Ela falou, não, na época ela falou assim, eu vou te apresentar 2 pessoas que estão me ajudando na rede no Rio, a Andréa Carvalho e a Camila Farani. Na época a Camila era embaixadora. E aí hoje somos eu, Andréa e Inês, né, as embaixadoras no Rio. O propósito da rede é fazer com que a mulher seja, eu adoro isso, a palavra, né? Seja protagonista da sua própria vida. Isso, para mim, foi o que mais pegou. Então, assim, faço um trabalho voluntário, assim, com muita responsabilidade e com muita admiração, né, pelo que a rede se tornou, que hoje ela é a maior rede de empreendedorismo feminino da América Latina, né? A gente tem agora o festival que vai acontecer em outubro, aí, a previsão é ter pelo menos umas 9.000 mulheres. E é um trabalho lindo, assim. E eu lembro que a primeira vez que eu fui mentorar foi para o Instituto da Rede, naquele programa Potência Feminina. E foi na pandemia. E aí eu ficava pensando, gente do céu, o que eu vou dizer para essas pessoas? O que eu sei, né? Quem sou eu? O que eu tenho para passar? E é engraçado porque, às vezes, o mínimo que você sabe é o muito para alguém. E para essas mulheres, né, que a gente ajuda na rede, é impressionante, assim, até a reação. Eu lembro o primeiro evento que a gente foi juntas, assim, que nem era que a Ana sempre fez curadoria também para o programa de um banco, né, que tinha um evento também para mulheres empreendedoras.
E eu lembro quando a gente chegou, um monte de gente queria tirar foto com a gente. Eu falei, gente, mas eu não sou celebridade, não. Elas, não, vamos tirar foto com as embaixadoras do Rio. Eu achei aquilo tão engraçado. E é um evento, assim, um evento não, é um trabalho maravilhoso. Trabalhar com mulher, ajudar as mulheres, isso, fazer com que elas sejam protagonistas das suas vidas, que elas tenham a sua independência financeira. Você sabe agora o que é empreender, né? E mentorar também é fascinante, porque por mais que a gente esteja passando, e o pouco que a gente passa é o muito para elas, elas também ensinam muito para a gente. Então, eu lembro que a mentoria que eu fiz, eu tive até que parar por conta do AVC do Léo, mas as mentorias que eu estava fazendo era para mulheres em situação de vulnerabilidade. E elas, assim, com ideias incríveis, assim. Uma pessoa que, às vezes, eram de uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, e, às vezes, você vê que elas criam ideia do nada para ajudar a sua comunidade, ajudar os seus. Então, assim, é fascinante. Então... E aí a gente permanece aí fazendo esse trabalho aqui no Rio, né, pela rede. A Ana, que é a nossa inspiração, todas as embaixadoras. Hoje a gente está no Brasil, na verdade está além do Brasil. É um trabalho realmente muito bonito. E falando em mulher, né, eu sempre adorei trabalhar com homem. Eu sempre me inspirei muito na coisa da objetividade, da postura, do homem de negócios e tal. Mas eu acho que hoje a gente tem aí uma força muito grande no mercado de trabalho. E teve um evento que eu até comentei com a Adri, eu falei, gente, você reparou? Sabe aquele evento que tem coisas pesadas, coisas que, teoricamente, você veria um homem cuidando? E eram só mulheres, eram só produtoras mulheres. Eu falei, meu Deus do céu, a gente está incrível, né? Então, e realmente, assim, é um evento que a gente, quando a gente vai ver, a gente realmente tem muita mulher produtora de eventos, planejadora, criativa, diretora de arte e design, cenógrafas. Então, assim, vamos conquistar o mundo. Isso. Mulheres mudam o mundo. É isso. Mas adoramos também trabalhar com os homens. Temos excelentes produtores. Excelentes produtores. Mas acaba que, assim, né, somos hoje uma empresa... Um time de mulheres. Um time de mulheres, né? As nossas produtoras, nossas gerentes, então somos nossas mulheres. Meninas, né? As meninas da 22, que só temos a agradecer. Sempre. Mas, e acaba que, assim, as nossas produtoras, então, não temos nada contra, né? Mas acaba que, hoje em dia, a gente tem muitas produtoras, excelentes produtoras, assim como tem produtores, mas temos excelentes produtoras no mercado. E é isso, o evento é detalhe e nada melhor do que uma mulher para ter esse olhar. Essa cumplicidade, né, essa parceria que é desenvolvida tanto por uma causa quanto entre as mulheres e também com os clientes que fazem parte da história de vocês, acho que faz toda a diferença. No nosso mercado publicitário, a gente também tem visto, né, cada vez mais diretoras de arte, né, tem publicitárias que estão se destacando. E falando do mercado publicitário, não tem como a gente não lembrar da Festa do Mídia, né? Que é um clássico nosso. Um clássico. A gente participou da concorrência em 2010, né? Foi uma das primeiras concorrências que a gente participou. Ganhamos e nunca mais foi concorrência. Então, há 15 anos a gente atende o Grupo de Mídia do Rio de Janeiro, que é um cliente que a gente tem muito carinho. A festa é um sucesso. A primeira festa foi no Morro da Urca para 400 pessoas. Lembro que foi o show do Paralamas, sucesso. Hoje já é uma festa para 1.200 pessoas, a gente adotou o Circo Voador como o lugar do publicitário. E as pessoas, é uma festa extremamente esperada. É a festa do mercado. Porque eu fui mídia lá atrás, quando eu trabalhei em agência de publicidade, e na época tinha muitas festas, né? Os veículos de comunicação, cada um fazia a sua para celebrar o Dia do Mídia, porque essa é uma festa para celebrar o Dia do Mídia. E os veículos, cada um fazia as suas festas. Hoje não, hoje é a festa do Grupo de Mídia, que é a referência do mercado, e aí esses veículos de comunicação patrocinam, por isso que tem as ativações que a gente comentou, e é uma festa que a gente tem muito prazer em fazer, né? Porque ela é um astral, assim, um clima maravilhoso. Esse ano a gente trouxe um fornecedor
novo. E uma das coisas que eu comentei foi assim, então, é uma festa maravilhosa, é uma festa com uma energia que se destaca. É uma festa para 1.200 pessoas com bebida, em que a gente, durante todos esses anos, não teve um problema sequer. Então, é uma festa, assim, que tem um problema, eles nunca querem ir embora. Eles não querem ir embora. Esse é o nosso problema, é mandar as pessoas embora. Mas, assim, a gente nunca teve um problema. Esse fornecedor falou para mim depois, no final, nossa, impressionante. Realmente, que trabalho incrível. E é isso, eu acho que a festa do Mídia é um trabalho incrível, é uma energia... É muito legal. Maravilhosa. A gente se envolve muito em tudo, até na questão dos patrocínios, nas relações, assim, é uma festa que dá muito prazer em fazer, assim, muita alegria, né? Falando de festa, eu quero que a gente já comece a celebrar e brindar, né, esses 15 anos, e eu acho que comemoração também traz muito sobre gratidão e agradecimento. Queria que vocês deixassem uma mensagem para todas as pessoas que, de alguma forma, fizeram parte da construção dessa história. É um filme, né? Nossa Senhora. Não dá nem para citar nomes, né? Claro que o Beto, que foi meu primeiro sócio, é uma pessoa que eu nunca posso deixar de agradecer, porque se não fosse ele, vamos lá, e aí, o que falta para você abrir sua empresa? Então, eu nunca esqueço dessa frase. O Léo, claro, e todos os produtores, todos os atendimentos, criativos, todo mundo que passou pela agência. Hoje tem pessoas que empreenderam, tem pessoas que foram para outros ramos, tem pessoas que viraram cliente, né? E que a gente é muito grata, assim. Não, nada é um evento. Eu lembro que eu falei isso uma vez num vídeo. Um evento é como se fosse uma orquestra, né? Então a gente nada mais é do que o maestro dessa orquestra. Então na orquestra a gente precisa de todos os instrumentos. Tem que estar todo mundo alinhado, tem que estar todo mundo harmonizado e, assim, nada a gente faz sozinho. E aí, com essa equipe, com todas as equipes que passaram pela 22, a gente tem muito freela, né? Porque numa empresa de eventos, a gente vai trabalhando conforme demanda. Então, tem eventos que a gente tem muitos freelas, que são aqueles freelas do coração, né? Que acaba que são os que a gente chama freelas fixos, as meninas que estão com a gente. Então, eu sou muito grata, quero agradecer a cada um que nesses 15 anos passou pela 22. E eu acho que, assim, né, os fornecedores... Claro, sempre. Que são nossos parceiros, que acreditam. Eu acho que, assim, todas essas pessoas que passam com a gente acreditam. Acreditam na 22, acreditam na gente. A gente tem esses produtores freelas que são muito engraçados, porque a gente tem o uniforme da 22, né? Então, a gente dá para o evento... E aí a gente fala, então, recolhe. Não vou devolver. Não, para o próximo. Não, eu não vou devolver a camisa da 22, porque eu já vou ficar. Então, é isso. Né? Eu falo, então, vamos fazer mais uniformes, gente. Então, é um carinho, né, especial. E os fornecedores que estão com a gente, que passaram também, né, que, de repente, que fechou, que virou outra coisa, mas que foi importante naquele momento. Aos nossos clientes, né? Que nos permite estar aqui, né? Nos permite estar aqui, e que não só passaram, aqueles que passaram, mas os que que permaneceram com a gente, que acreditam na gente. Eu acho que as nossas famílias que estão por trás, né? Que são os nossos bastidores que dão um colo quando a gente está nervosa, quando a gente acha que, então... Para que a gente se meteu com isso? Porque tem momentos que a gente se pergunta. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a nossa família, né, a minha, a da Lê, eu acho que é só agradecer e esperar pelos próximos 15, que aí já vão ser meu golpe da barriga que vão estar atuando. Eu espero. Sim, os nossos sucessores. Afinal de contas, a gente espera que eles... Não, mas quando a 22 fizer 22 anos, a gente tem que dar uma festa, né? Tem que fazer um evento. Sim, mas aí que venham os 15, que venham os 30, que já sejam da nova geração. Mas é isso, assim, os clientes são especiais, os que estão com a gente desde 2010, os que passaram para dar algum aprendizado, né? Ou fazer a gente se reconstruir ou trazer,
como é que eu posso falar? Oh, meu Deus, palavra desafiar, né? Então, sempre são novos desafios. Aliás, evento é um desafio sempre, né? Nunca é igual. Que a gente, às vezes, faz até eventos que são bem parecidos, né? Que são eventos frequentes. Mas nunca é igual, nunca sai igual. Sempre traz uma novidade. Então, a gente tem que estar sempre atento. Então, os clientes que sempre dão oportunidade para a gente, até para acreditar, às vezes, em ousadias nossas. E fornecedores, né? Que sem eles, então, a gente não existiria. São muitos motivos, né, para agradecer. Só Além de agradecer, eu quero que vocês deixem um convite para quem quer conhecer mais. Não sei em qual momento essa pessoa vai conhecer essa história, se assistiu tudo do final, se viu só um pedaço. Então, eu quero que vocês deixem esse convite tanto para seguir quanto para conhecer mais sobre a 22. Primeiro vai ser um imenso prazer fazer uma reunião presencial, porque é aquilo, eu acredito na energia, eu acredito no contato e a no gente... olho a olho. No olho no olho, e apresentar todos os nossos cases, tudo que a gente já fez. Mas temos o nosso site, que é www.22mkt.com.br, o Instagram, que é @22mkteventos, o LinkedIn, que é 22 Marketing Eventos. E é isso, vai ser um prazer conhecer, trabalhar com todo e qualquer segmento que ame evento como a gente ama evento e entenda que evento é uma ferramenta e traz resultado. É isso. Foi um prazer essa conversa, um presente receber esse convite também. Obrigada. De contar um pouco mais sobre os bastidores dessa marca que faz muito. A gente deseja mais 15, mais 20, mais 30, mais muitos anos para 22. Obrigada, Ju. Obrigada a você. Obrigada.